Só disso, né? Mas enfim. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre o PanteraCast, né? Quero que você se apresente pro público aí, fala um pouquinho sobre o projeto, como que surgiu o PanteraCast, né? Como que tá hoje em dia lá o projeto, quem mais participa com você, fala um pouco aí sobre a trajetória do seu programa lá, aqui no YouTube também, né? A gente começou o projeto em 2022, ainda de forma online, a gente fazia algumas lives de casa. O projeto é uma concepção minha, junto com o Murilo, que está até hoje no programa, e o Vitor Souza, que chama de Vitão. Nós três fundamos o PanteraCast de forma despretensiosa, a gente não esperava ter muita penetração logo de início, mas o programa ele foi tracionando muito rápido. Com 3 meses de existência, a gente já migrou para um estúdio na Vila Tibério. O Nicolas Oliveira, que também está com nós até hoje, ele tinha um estúdio ali na Monte Alverne e era muito simbólico para nós, né? Ter um estúdio na Vila Tibério. Pois é. Que o bairro de fundação do Botafogo é a Vila Tibério. Então tinha toda uma mística. O Nicolas, eu estudei com ele, inclusive, no ensino médio, em 2014, também na Vila Tibério. Então as raízes sempre estão juntas, né? Uma com a outra. E a gente trabalhou junto na Martinez Comunicação também. Eu tenho uma história muito longa com o Nicolas. E migramos para o estúdio, na Vila Tibério, em 2022 ainda. A gente só fazia podcast na época, a gente levava alguns convidados. Inclusive, o Vini foi no nosso antigo estúdio, eu acho, né? Sim. Na Vila Tibério ainda. E não repercutia a rodada ainda, não? Não. A gente fez o primeiro jogo ao vivo contra o Volta Redonda em 22, que foi o jogo do acesso da Série C para a Série B. E a gente tomou o gosto pela coisa. Fizemos alguns jogos no Paulistão, na Copa do Brasil de 23 também. E continuamos com os convidados. E aí um dia a gente teve um convidado que acabou falhando, mas a gente não podia desmarcar o programa, a gente resolveu fazer uma mesa redonda. E aí a gente chamou o Gabriel Barbosa, que também está com a gente até hoje. A gente discutiu a rodada, o Botafogo, o desempenho, como foi e tal. A torcida gostou e a gente começou a investir mais nesse formato. Que a gente fazia uma mesa redonda de Botafogo. O Murilo é jornalista, é bom citar isso. Então ele tem um conhecimento legal e também ele é muito eloquente. E já trabalhou com mídia esportiva anteriormente. Ele trabalhou na W Sports. Sim. Ele era jornalista do Tribuna. Então ele tinha uma facilidade para se comunicar, né, com o público e também para redigir os textos. A gente postava algumas análises no Instagram também. E aí a gente começou a mudar um pouco a vertente. Trouxemos menos convidados e começamos a investir mais nesse formato de mesa redonda. E foi tracionando, o pessoal foi gostando. Em 2024 a gente troca de estúdio. A gente foi para o Jardim Canadá. Foi um marco bastante importante para o nosso projeto, porque a gente conseguiu ter uma estrutura um pouco maior. Um investimento também muito forte do Nicolas, que tem uma produtora audiovisual. Então a gente conseguiu dar esse boom na época. E os números foram aumentando conforme a gente tinha constância. Esse ano a gente investiu em transmissões ao vivo do estádio. Então a gente se credenciou junto à CBF. Nós fazemos todos os jogos do Santa Cruz. Em loco, a gente tem a nossa cabine. A gente leva toda uma estrutura para os jogos. E o pessoal foi gostando. Repórter em campo, né? Repórter em campo também, o Gabriel. Massa demais. O Murilo é o narrador. Eu sou comentarista e o Gabriel faz a reportagem de campo. Então o jogador está descendo para o túnel, ele pega entrevista. Participa da entrevista coletiva do treinador. Então a gente deu uma estruturada muito forte no projeto. E o que foi concebido como uma brincadeira, que era um hobby, né, lá em 2022, hoje é um trabalho. Eu trabalho todos os dias no PanteraCast. Chego em casa do escritório e tenho que produzir conteúdo para mídia social, fazer postagem durante o dia. A gente tem um programa na semana, amanhã a gente tem programa inclusive. Então acaba quase meia-noite. Jogos na rodada também a gente faz tanto os jogos em Ribeirão quanto fora. Os jogos de fora a gente faz no estúdio, por conta da logística. Sim. A gente não consegue ter deslocamento ainda, porque é muito caro. Mas é um trabalho, é literalmente um trabalho. E minha mãe no começo levava isso como brincadeira, mas até hoje ela enxerga realmente como um trabalho. Os números foram crescendo, né? A gente hoje é o maior podcast de um clube do interior, né, no Brasil inteiro. Isso é uma satisfação imensa, porque a gente conseguiu desbancar os 2 times de Campinas, que tinham os podcasts. Da Ponte do Guarani. A gente conseguiu desbancar. E sendo um clube de Ribeirão Preto, que tem uma população praticamente a metade de Campinas, é algo muito marcante para nós. E esse engajamento que a torcida nos dá diariamente é algo que me deixa muito feliz. Nosso Instagram hoje também, números fortes pra caramba. A gente tá com 1.300.000 visualizações nos últimos 30 dias. É uma coisa surreal.
A gente tem hora que não tem nem dimensão. E foi difícil, né, para nós entender o peso da nossa palavra. Porque como torcedor a gente fala besteira, né, às vezes. E entender o impacto que isso causa dentro do clube e com os jogadores também foi um exercício de amadurecimento do projeto. E a gente não é perfeito, mas estamos caminhando aí para diariamente melhorar cada vez mais. E quando foi que vocês perceberam que tinha um peso perante o clube, perante os jogadores? Série B 2023. A gente acabou soltando um meme despretensioso de um jogador e virou um caos. O diretor de futebol me ligando. Pô, vocês não podem fazer isso. Onde vocês estão loucos? E aí, alguns jogadores vieram falar com a gente também. Cobrar? Porque virou piada no vestiário. Nossa. Aí, algo da nossa rede social, os caras começaram a reproduzir. E a gente não tinha essa dimensão, né? Porque, pô, jogador de futebol é um problema da sociedade brasileira, né? Porque tanto eles quanto nós achamos que eles são acima da sociedade, estão sobre a lei. Mas não, eles são pessoas como a gente e eles estão lá vendo rede social o tempo todo. Acaba jogo, o cara tá com o celular na mão, vendo o que a torcida tá falando dele, estatística, o empresário, família. E a gente não tinha essa dimensão. A gente, pô, o que a gente postar aqui, os caras estão nem aí. E é um jogador que, inclusive, tá no plantel até hoje, um cara que deu a volta por cima, mas acabou criando um estigma muito forte, e ali a gente começou a entender, né? O que a gente fala repercute. E é um problema, é um perigo, porque a gente tem que valorizar o nosso patrimônio. O atleta é um patrimônio do clube. A partir do momento que nós, como torcedores, desvalorizamos o nosso produto, a gente tá indo contra o clube. Não é só risco jurídico, né? Às vezes o pessoal pensa assim, pode tomar processo e tal. Não é só isso, né? Aquela tem questão do relacionamento. repercussão mesmo. Com os jogadores também, porque como a gente faz hoje em dia os jogos do campo, a gente acompanha treinamento, ter inimizade não favorece em nada. É claro que a gente também não pode passar pano. Quando tem que ser criticado, a gente vai criticar. Mas um diferencial do nosso projeto, em relação a alguns outros veículos esportivos da cidade, é que a gente tenta fazer todas as críticas com embasamento. Então, se a gente vai criticar, por exemplo, um volante que está marcando mal, a gente tem que ter os números. Não é machismo. O cara é bom ou é ruim. Não. Vamos fundamentar a crítica. Vamos trazer uma discussão um pouco mais aprofundada. Eu gosto muito dessa parte de análise. Inclusive, fazia mapeamento de jogador de série A, B, C, D. Eu assisto a 5ª divisão do Campeonato Paulista, que é um hobby que eu tenho. E a gente sempre tentou trazer essa pegada de aprofundar a discussão, de sair do bom ou do ruim, para o torcedor também ir crescendo com a gente. A gente tem um público muito refinado hoje em dia, que eu também me orgulho muito da comunidade que a gente criou. Muito bom.